Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Ana Rebeca, que está hoje com a gente nessa quarta-feira de cinzas, e a gente vai falar um pouquinho na nossa coluna Contraponto sobre um tema muito legal, muito interessante, que já foi objeto de outra coluna relacionada à educação aqui na própria Rádio Cidade. A gente teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal que ele repercutiu muito nas últimas 2 semanas. Mas pelo que eu vi dos debates que aconteceram em vários meios de comunicação, eu acho que o debate ele não ficou muito bem posto. Eu estou querendo falar para vocês sobre uma lei do estado de Rondônia que acabou proibindo a utilização de linguagem neutra nas escolas do estado de Rondônia. Quando a gente fala em linguagem neutra, a gente está pensando em um mecanismo linguístico para tentar não identificar o gênero da pessoa ou do destinatário no momento de uma fala. Né? Embora isso não tenha previsão normativa, nem do ponto de vista linguístico, algumas pessoas têm defendido a utilização, muita gente é contrária, mas eu não quero entrar no mérito desse debate. Isso já foi objeto, inclusive, de uma coluna aqui de educação da própria Rádio Cidade. Eu quero entrar no mérito da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que isso não ficou bem posto nos vários debates que eu vi sobre esse tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo ele tratou desse ponto, ele não entrou no mérito. Ele não falou se você pode usar linguagem neutra, se isso é bom para a educação, se isso é ruim para a educação. Ele nem, não entrou e nem poderia. Era um debate jurídico de uma análise de uma lei estadual. E se essa lei estadual ela seria constitucional ou não. O ministro Fachin foi o relator desse processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o voto dele acabou prevalecendo por 11-0, ou seja, todos os ministros foram favoráveis ao entendimento do ministro Fachin. Não teve divergência nesse ponto. Né? E a gente tem que entender o fundamento que ele usou para a sua decisão. Ele falou: olha, a lei que proibiu a utilização de linguagem neutra é inconstitucional, mas não em razão do mérito. Eu não vou entrar nesse ponto. Ele falou isso, eu não vou entrar no mérito disso. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou simplesmente observar o seguinte: olha, embora a Constituição da República ela fale que a União, os estados e os municípios eles possam legislar sobre educação, eles possam regulamentar a matéria educacional, e a gente está falando aí, portanto, em uma competência concorrente nesse aspecto. Quem determina as regras gerais, as normas gerais sobre educação, e a gente tem a lei geral, a lei de diretrizes e bases da educação, é a União. Então, se o Estado pretende regulamentar esse ponto, essa regulamentação ela é inconstitucional. Então ele não entrou e falou assim: olha, eu sou favorável a esse tipo de utilização de linguagem, sou contrário a esse tipo de linguagem. Isso não foi debatido, isso não foi enfrentado no STF. Então eu ouvi muita gente falando que o STF é a favor da linguagem neutra. Não, ele não entrou nesse ponto, e isso ficou muito evidente nos votos. Tanto é que os próprios ministros que foram indicados pelo antigo governo, né, pelo Bolsonaro, que é o ministro Cássio, o ministro André Mendonça, eles acompanharam o relator. Eles falaram: olha, eu não posso ter uma lei que proíba, nem também posso ter uma lei que permita. Eles falaram isso nos votos deles. Porque quem deve regulamentar matéria educacional sob um prisma geral é a União. Então, esse é o debate que tem que ser posto. Quando a gente vê a manchete, às vezes no jornal, o debate que eu vi em vários meios foi sobre se era favorável ou era contrário à linguagem neutra. Isso não foi objeto de discussão no Supremo. Então, se isso não foi objeto de questão no Supremo, a gente não pode falar que os ministros são favoráveis à linguagem neutra, como eu vi, e nem que são contrários. A gente simplesmente não teve essa abordagem no Supremo Tribunal Federal. A gente teve uma análise de qual é a competência dos estados para legislar sobre matéria educacional. A gente tem a lei geral pela União e os estados podem complementar. Mas daí ao ponto de proibir a utilização de uma forma de linguagem ou impor uma outra forma de linguagem, isso não é competência da legislação estadual. E foi simplesmente esse o ponto que foi abordado. Então não posso falar que o Supremo foi favorável, nem que ele foi contrário. Ele simplesmente não entrou nesse mérito. Ele falou simplesmente quem pode legislar
sobre matéria educacional. União, aspectos gerais, as diretrizes gerais, e os estados apenas podem complementar essa legislação geral da União. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau, Ana Rebeca. Até a próxima. Tchau, tchau.